Olá pessoal, tudo bem? O Jerônimo mandou uma pergunta muito interessante aqui, ó. Tenho a impressão de ter visto em algum lugar que os investidores institucionais, ao comprar títulos públicos dos leilões, só há liquidez no vencimento. Sim, isso é verdade, tá? O título público vendido para uma instituição financeira ou para um banco ou para um fundo, o Tesouro só vai devolver o dinheiro no vencimento ou se fizer leilão de recompra, que é um evento raro, tá? Nós tivemos os últimos leilões de recompra, sabe quando, pessoal? Março de 2020, tá? Depois, quase 2 anos, não tivemos mais, tá? Quando é que um institucional consegue fazer um resgate antecipado? É com leilão? Não. Quer dizer, só com leilão de recompra, tá? Que, como eu falei, são eventos raros. Mas é cooperação compromissada. É só cooperação compromissada que ele consegue ter algo semelhante ao Tesouro Direto, tá? É vedado a venda para o Tesouro, sim. O Tesouro só recompra em leilão de recompra, né? Se positivo, ok. Qual a estratégia dos fundos de renda fixa para honrar resgates em épocas de crise e comportamento de manada? Ou seja, quando as pessoas, aqueles fundos abertos, né? Quando as pessoas saem correndo, né, por um pavor qualquer, tá? Mercado secundário, tá? Mercado secundário. Aí o mercado secundário, ele tem as instituições dealers, tá? As instituições dealers são selecionadas pelo Banco Central, tá, para exercer essa função. Então elas têm que manter, vejam só pessoal, é uma tarefa e tanto, elas têm que manter esses títulos disponíveis, tá, para dar liquidez para o mercado secundário. No mercado, porque por exemplo, os leilões, tá, nós temos só uns prazos meio bizarros assim. IPCA com juros 25, 27, 32, 45 e 60. Nós temos só esses prazos nos leilões. Mas o 55, o 30, o 40, o 45 com juros voltou, o 50 com juros, né, que já saiu aí desde 2020 também. Esses todos continuam existindo no mercado secundário, tá? E e aí então as instituições dealers têm que manter uma certa quantia para dar liquidez ao mercado. Claro que isso tem limite, tá? Quando o mercado fica totalmente sem liquidez, de repente o Banco Central e até o Tesouro Nacional tem que intervir e fornecer liquidez para o mercado e trocar os títulos por dinheiro, tá? Mas a imensa maioria das vezes, pessoal, que eles precisam honrar esses resgates, esse tipo de coisa, é com o LFT que eles fazem, é com o Tesouro Selic, tá? Onde aí tem mais tranquilidade, certo? Eles trocam muito entre si, tá? Entre si. Por isso que por isso que aquela taxinha, né, subiu bastante em setembro de 2020, a taxinha extra do Selic, porque como estava pagando só 2%, e aí vai ligar com a pergunta que nós temos aqui embaixo, o que aconteceu? Eles passaram a negociar com desconto, né? E aí aquela taxinha disparou para Selic mais 0,39. Aí tu tinha aí, vamos dizer, quase, né, uma LFT pagando 2,4% ao ano, quase, naquele mês de setembro, né, nas negociações deles. Por isso que a Selic subiu daquele jeito, tá? A taxinha extra, tá, da taxa Selic, do Tesouro Selic, da LFT, certo? Por causa das negociações entre essas instituições. Então, assim, os fundos de renda fixa, os multimercados, em geral, eles têm uma posição ali de liquidez, tá? Para justamente honrar essas saídas, tá? Se a coisa apertar muito, eles vendem no mercado secundário, e aí as instituições dealers é que tem que resolver. E tudo isso, claro, tem um certo limite. O mercado pode ficar sem liquidez? Pode. Aí o Banco Central tem que intervir, tá? E isso raríssimas vezes aconteceu no Brasil. E a pergunta aqui da Marcela: estou querendo comprar o pré-24, tenho que levar em consideração a taxa Selic ou a inflação? Olha, na minha visão, inflação. Inflação do passado, inflação dos 12 meses, não.
inflação do futuro. Então tem um grau de erro aí, né? Então esse prefixado ele tem que ter uma margem acima da inflação, tá? O único jeito de nós conseguirmos aumentar o nosso patrimônio, fazer bons investimentos, é um só, pessoal. É aumentar o poder de compra do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, do nosso capital. É aumentar o poder de compra, ou seja, é com investimentos acima da inflação. A Selic pouco importa, tá? A Selic, porque o que adianta, por exemplo, eu ter um prefixado lá quando a Selic era 2% e ter prefixado pagando 4 ou 5%, né? Agora com a inflação que já aconteceu de 10% ao ano, é que isso fica muito claro, né? Então a Selic, ó, pouco importa, até porque ela vai mudar. Então, por exemplo, se a Selic este ano ficar em 12% e der uma boa cobertura contra a inflação, no outro ano ela já vai começar a cair, certo? Porque isso já está inclusive previsto, né? É 12, 8 e 7, tá? 12 esse ano, 8 em 23 e 7 em 24. É uma previsão, está sujeita a erro, tá? Então assim, ó, a gente tem que ter uma boa margem contra a inflação. Selic, eu não me preocupo, certo? Selic só é bom quando está acima da inflação. Quando a Selic começar a ser reduzida, dependendo do grau da inflação, ela pode não ficar mais, o investimento pode não ficar mais interessante, certo? Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Vamos pensar sempre em rentabilidade acima da inflação, tá? No Tesouro IPCA nós temos isso garantido, tá? Porque o investimento foi feito assim, a gente compra com o título sempre com desconto em relação ao valor nominal atualizado, que é o que é corrigido pela inflação, que é o que o título vai virar no vencimento, tá? Então, no Tesouro IPCA não tem esse problema. O problema são os prazos, né? De repente, a Marcela quer o prazo de 2024, né? E não existe IPCA à venda no Tesouro Direto com este prazo. Então assim, o que tem que ver em consideração? Tem que estudar muito bem aí, né? Ver assim, ó, ver a projeção do Focus, mas não somente isso, tá? Porque tem muito erro no Focus. Ver a projeção de diferentes casas de análises, ver as projeções se você tem conta em banco, né? Faz operação por bancão, os bancões também tem, aí eu elogio bastante, aí as projeções do Itaú são muito boas, tá? Mas todos eles estão fazendo atualmente, tá? Inclusive os estatais. E é isso, e aí você tira uma média, fica acompanhando. Prefixado não é o tipo de investimento que a gente compra e esquece, tá? É o tipo de investimento que você compra e acompanha, tá? Acompanha, fica de olho em cima, tá? Porque não é assim um investimento que você pode comprar, ir para a praia e voltar no vencimento, como é o Tesouro IPCA, tá? O Tesouro IPCA você pode fazer isso, você pode simplesmente comprar sem fim, né? E nem acompanhar o mercado. Tesouro IPCA você pode fazer isso, tá? No prefixado não. Então tem que ter, e o referencial é a inflação, tá? Ganhar da Selic, como eu já falei, pouco importa, né? O que importa é ganhar da inflação, certo? Mas a Selic, vamos dizer que a inflação foi 10, meu prefixado está pagando 11,5 e a Selic foi 14. Eu perdi para a Selic, tudo bem, mas você ganhou da inflação, então você teve um aumento do poder de compra do seu capital, você conseguiu ficar um pouco mais rica naquele investimento, certo? Tá? E eu gosto também dos números mágicos, tá? Eu, pessoalmente, isso é posição pessoal, não é recomendação de investimento, tá? Eu gosto de manter aí, não passar muito de 10% do capital investido em prefixado, não passar disso, tá? Esse é um número com o qual eu durmo tranquilo, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.